Aí hoje é que eu tô começando hoje uma nova etapa. Vamos ver o que nos aguarda. Aí onde é que eu tô? Ó, coração da cidade, lugar bacana. Vamos que vamos fazer algo diferente hoje. Olha quem tá ali atrás, ó. Leandrão. É isso aí. Vamos aí. Só tá faltando o Charles. Aí, ó. Tá chegando. Que legal, nós estamos aqui com essa dupla dinâmica, pessoal bacana demais, e abriu esse espaço aqui na empresa deles para a gente bater um papo. Hoje vai ser um podcast diferente. Eu estou aqui com o Leandro Pagani, que vocês já conhecem, que a gente já fez a entrevista, e estou aqui com o sócio dele, o Charles. Falei o nome certo, hein? Falou sim. E eu queria saber, começando já esse bate-papo aqui, o Leandro falou que vocês se conheceram fora daqui na escola. Como é que foi isso? Foi assim, que é coisa de quinta série, depois, antes? Rapaz, a gente tem até uma perninha de amizade, né? Eu tô com 40 anos e a gente se conhece desde a quarta série do primário. E assim, eu posso falar com autoridade. O Pagani sempre foi muito bagunceiro. Toda vez que eu falo isso, o pessoal dá risada. Não sei porquê, né? Eu não passo muita credibilidade nessa hora. Não né, sei porquê, eu sei. Mas vai, continua. O Pagani sempre foi muito bagunceiro e eu era o CDF da turma, né? Na verdade é o contrário. Mas foi uma amizade que tinha tudo pra dar errado e que no final deu tudo certo, né? Porque você pega uma pessoa que é totalmente CDF da turma. Aquele cara que ele fica observando tudo e pega o cara que tirou 10 anos de vida dos professores, né? Que fazia bullying, porque naquela época bullying era permitido. Hoje não se pode mais, Nem né? você falava bullying, né? Falava tirar sarro, né? Era um bullying que a gente resolvia depois na hora do recreio, né? Ou na saída. Mas era um sarro, né? Era um sarro assim que a gente fazia quando criança. E daí você pega, depois de quantos anos a gente se reencontrou? Na verdade, assim, a gente sempre foi meio que indo, sempre conversando, que, né, a gente sempre teve amizade, né? Nunca aconteceu nada. E eu acho que tem uns 6 anos, mais ou menos, 7 anos, que daí a gente voltou já meio que fazendo mais negócios, se aproximando mais, com mais intimidade, vou dizer assim. E aí foi indo, mas a gente se conhece desde a quarta série lá do colégio, né? A gente estudou aqui em Maringá mesmo, né? Lá no Colégio Duque de Caxias, lá no Alvorada, né? E então a gente passou um tempão junto lá. Na verdade, até na época do colégio, sempre tem as turmas, né? Tipo, você é de uma turma aqui. Eu era da turma mais da frente, o pessoal mais quietinho e tal, e o Charles era já do fundão, né? Galera do fundão. Já era do fundão e tal. Mas eu sempre gostei de jogar bola, ele sempre jogou bem, né? Eu sempre fui mais ou menos improviso, meu negócio era já mais jogar basquete. Né? E aí a gente foi, assim, sempre manteve a amizade, né? Só que assim, como cada um, e aí faz parte da vida sempre, né? Cada um foi trilhando um lado, cada um foi trilhando um caminho, eu fui trabalhando para cá, ele foi trabalhando para lá. E aí depois de uns 6 anos mais ou menos, a gente se encontrou de novo, porque eu precisei de um trabalho e eu fui atrás do Charles, né? E aí a gente voltou a se conectar mesmo quando a gente começou a falar do Enneagrama, né? Foi. A gente começou a falar do Enneagrama. Foi. E aí eu gostei tanto que o projeto que era para eu fazer o Enneagrama acabou se tornando um projeto onde a gente montou algumas turmas e hoje a gente está indo para a 12ª turma, né, Pagani? 12ª. De Enneagrama. Então, até de tanto eu fazer, né, porque eu fiz 12 vezes, às vezes o Pagani às vezes está viajando e fala, você não toca? Eu falo, toco aí. Só que é engraçado que assim, quando o cara percebe que você é um pouco da zoeira, você não passa tanta credibilidade, né? Falou, já turma é comigo. Aí a galera fala, mas cadê o Pagani? Fala, tá viajando, velho, é comigo. É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Então vocês estão juntos nesse formato aqui há 6 anos. Nesse formato mesmo, não. Faz menos tempo. A gente começou com essa parceria específica do Enneagrama. Foi. Então eu já trabalho o Enneagrama desde 2015. E aí eu ia fazer uma turma aqui, fazia uma ali, uma empresa me contratava, eu ia fazendo.
E aí o Charles falou, cara, se eu montar uma turma, você faz aula? Faço. E aí a gente montou uma turma, eu fui e fiz. E daí desde então eu parei de fazer do jeito que eu fazia e aí a gente começou a fazer junto. Então quando a gente fala a 12ª turma, é a 12ª turma desse projeto. Agora eu já dei muito mais turmas do Enneagrama. E aí a gente começou a fazer junto. Então quando a gente iniciou esse modelo nosso, foi com o Enneagrama. E aí a gente foi juntando algumas outras coisas, e aí eu posso dizer que dentro dessa atmosfera que nós estamos hoje, eu acredito que 1 ano foi o tempo que a gente falou, cara, a gente vai moldar para isso, e forma mesmo talvez esses últimos 6 meses, que eu acho que agora o projeto realmente teve uma cara, né? Ganhou força. Então é recente, assim, 6 meses que pegou uma cara nova. Então assim, legal. 6 meses. É que assim, ó, eu sou especialista de posicionamento de marcas e pessoas, né? Trabalho com branding já desde 2015. Hoje nós cuidamos já de mais de 10 grandes players do digital, mais de 350 cases entregues em 7 países. E o Pagani, a gente vinha fazendo uma parceria porque ele é treinador de líderes, liderados. Ele é formado em contabilidade. E aí, depois que eu entregava o branding, precisava treinar o time, trazer essa coisa da cultura, o alinhamento e tudo. E aí eu acabava passando para o Pagani. E muitas empresas também tinham muito problema, por exemplo, com recrutamento e seleção. E eu sei que o Pagani é expert nisso por conta do Enneagrama. Então a gente ficava trocando essa figurinha. E ele, quando ele percebia que a empresa estava com problema no marketing, mandava para mim. Falei, Pagani, por que a gente não casa logo, né? Desde a 4ª série aí namorando, vamos casar logo aí, e a gente monta esse projeto Lapan, que a gente entra com essa consultoria 360, e aí a gente vem olhando todos os pilares da empresa. Vendas, financeiro, marketing, branding, posicionamento. E aí foi onde surgiu esse projeto. Essa ideia veio dessa troca de figurinha, na verdade. Sabe o que eu acho interessante vocês falando assim? Primeiro, né, que naquela época que vocês estudaram, acho que o Alvorada era o lugar mais violento da cidade. Nossa senhora. A gente morava lá no final do mundo, né? É bem isso. E depois eu fico pensando assim, que vocês, me parece, pela conversa aqui, vocês já tinham uma predisposição para a área que vocês trabalham hoje, né? Porque você era mais administrativo, era o CDF nele, foi o cara que estava mais na frente, e ele é o cara mais, né, dinâmico ali, na questão já fazia o marketing da sala, né? Já era uma pessoa mais aventureira, pelo que eu vi, assim, né, no teu perfil ali, você comentando. Então é legal. 2 pessoas tão diferentes, mas se uniram. O que assim, além da necessidade de trabalho, vocês acham assim que uniram vocês nesse tempo todo, assim, com amigo? Porque na sala de aula tem um monte de gente, né? Mas para ficar amigo com longa data, assim, e até fazer um trabalho junto, tem que ter alguma liga. Uma sinestesia, né? Impressionante que eu falo pro Pagani, e eu acho que eu já falei algumas vezes, eu sempre gostei do Pagani. Ele era um dos caras, assim, da sala que... Sabe aquele cara que você não sabe por que, mas vai com a cara? É um CDF chato. Não, ele não era chato, ele era o deixa disso, para com isso e tal. Eu nunca vi o Pagani, acho, brigando. É o apaziguador. E eu ia com a cara do Pagani, ele era bom de papo, cara. Você sentava pra trocar uma ideia com ele, você falava, nossa, que cara legal. Eu não era da turma de andar com ele, né, Pagani? Mas a gente sempre fez coisas juntos, né? Sim. Trabalho, essas coisas a gente sempre fez junto. Sim, a gente morava muito perto. E assim, é legal o que você falou, Ivan, que, por exemplo, eu sempre fui líder de sala e eu sempre fui do Grêmio Estudantil. Então eu sempre tive, e assim, natural, nunca foi uma coisa muito que eu procurei. Era uma coisa assim, meio que natural desde pequeno. Desde pequeno eu sempre estava envolvido nessas coisas. E o Charles, eu lembro assim, por exemplo, ia ter uma apresentação, eu lembro muito de paródia. Teatro, paródia, tudo que paródia. Cara, ele era o cara que se destacava. E assim, a gente já falou muito sobre isso que você está trazendo, porque na época, o Alvorada realmente ele era um lugar assim meio que excluído daqui da cidade, né? E a gente veio de uma geração tão boa, né, Charles, lá? A gente tem amigos assim hoje aqui em Maringá, que é dono de imobiliário, o Lucas, né? Não sei nem se ele tá. Um abraço, Lucas.
A gente tem o Fagner, que hoje tem uma rede de franquia gigantesca aqui em Maringá. Legal. A gente tem o Adriano, que hoje é bombeiro aqui na cidade. Enfim, né, Charles, eu não sei, se eu for falar todo mundo aqui, às vezes eu esqueço alguém, né? Sim. Mas a gente tem uma galera ali que fala assim, puta, foi uma geração ali que deu certo, sabe? Foi bem. E eu falo assim, o que eu vejo, né, que eu vou trazendo o que você colocou. Existem coisas que dentro de um processo empresarial precisa se completar. Então, eu tenho muita coisa que completa hoje no Charles e o Charles tem muita coisa que completa em mim. Então, por exemplo, existem momentos da negociação, vamos pegar, por exemplo, falar de uma venda. Tem muita gente aqui que vende, né? E você sabe que você precisa ter confiança e tem hora que você precisa ter sinergia. Então, são momentos que às vezes ele entra e são momentos que às vezes eu entro. Porque a forma como a gente se completa, a gente consegue se entender muito bem. Talvez para a pessoa que está falando com a gente, às vezes fala, nossa, é tão diferente, mas a gente se completa muito bem, né? Então, dentro desse sentido, a gente consegue, porque como eu conheço muito de comportamento, o Charles passou a conhecer bastante também, a gente consegue entender qual é o ponto forte nosso, qual é o ponto fraco. E o meu ponto fraco, muitas vezes, é o ponto forte dele e vice-versa, né? Então, eu acho que dentro disso a sinergia foi acontecendo. E eu falo assim, né, até pegando essas colocações que você trouxe, né? Eu dei aula na faculdade por 10 anos. E durante grande parte, eu comecei muito cedo, assim, né? Esse mundo acadêmico e tal. Eu comecei muito cedo. E durante muito tempo, eu lembro que eu ia dar aula e eu encontrava o Charles. Né? Ele fazia faculdade na faculdade que eu estava trabalhando. Então, a gente sempre manteve, né, esse laço. Cada um de um jeito, cada um numa posição. Mas eu acho que a questão, muitas vezes, é entender como que você se completa, né? E naquela época lá que tinha o professor Batman? Ah, rapaz, o Batman veio depois. Foi lá também do Alvorada, não? Não, o Marcão não. Eu não sei nem se o Marcão tá ali, mas o Marcão, meu Deus do céu, eu acho que eu mostrei já para você, né? A gente tava, essa faculdade é outra, o que eu dava aula com o Marcão. A gente dava aula numa faculdade lá em Paraíso do Norte. Cara do céu, e a gente ia naquele carro, se o pessoal estiver ali assistindo, meu Deus do céu, cada dia é uma história, Ivan. Cada dia uma história. Até que um dia, do nada, o Marcão aparece de Batman para ir dar aula, né? Vamos, que eu vou salvar o mundo. Entrou no carro e a gente foi. Cara, na aula da faculdade vestido de Batman. Ele foi. Aquele dia ele foi. Virou atração, né? Virou atração da faculdade. Então o Marcão é uma figura, cara, uma peça rara. Né? Um cara que eu tive o privilégio de conhecer. E aí eu trabalhei com o Marcão em 2 faculdades. Nessa FAPAM, que foi nessa faculdade, e um período na SMG. Foi um período bem curtinho. Ele estava saindo e eu estava chegando. E aí a gente trabalhou aqui na SMG, aqui em Maringá, um período juntos. Legal. Então vocês viram aqui, vocês estão assistindo, que o bullying funciona também. Né? O bullying, ao tirar o sarro, faz bons amigos. Né? Depois do embate no final da aula ali, né? Ivan, eu sou meio polêmico, né, nesse quesito de assunto, porque assim, eu vim do bullying, né? E assim, tem coisas que me fortaleceu e tem coisas que realmente me enfraqueceu. Porque a gente cria crença limitante e tal. Só que eu sou muito adepto àquela frase que diz o seguinte: uma geração fraca faz um país fraco, e um país fraco faz uma geração forte, e uma geração forte faz um país forte, que faz uma geração fraca, que faz um país fraco. Então é uma cadência, né? E hoje eu vejo que... E é um ciclo. Eu vejo que a nossa geração, né, Pagani? E a sua também, né, Ivan? Você deve ter a nossa idade. Foi uma geração forte, né? Infelizmente nós estamos terminando esse ciclo de geração forte. Mas foi uma geração forte. Então, ali a gente diz sempre brincando que nós fomos sobreviventes, né, Ivan? E nós fomos realmente, porque não foi fácil viver os anos 90, né? E você que está por aí, você que tem menos de 30 anos, eu vou dar um exemplo, só um exemplo. Hoje a tecnologia te traz informação que, assim, se eu falar qualquer coisa aqui, você pega o seu celular e vai procurar no ChatGPT, no Google. Naquela época,
Naquela época a gente era, não é verdade? Eles nem sabem o que é Barça. Não, era Barça, era Eu achava que é biblioteca. time de futebol. E assim, naquela época as pessoas falavam e a gente era até de certo modo inocente porque não tinha informação. Não. Não é verdade? A gente era olho por olho e dente por dente naquela época. Então imagina você vivendo hoje sem internet. Agora vai meia dúzia tomar ali ansiolítico, né? Só porque eu falei isso, mas foi uma fase muito boa. Eu daria tudo para voltar nos anos 90, porque foi muito boa, tinha muita conexão, mas muito difícil também, né? Questão de tecnologia, de avanço, foi muito difícil também. Nós somos a geração que passou do analógico para o digital e agora para IA. Nós somos a única geração que conheceu os dois, que viveu os dois, porque uma geração atrás viveu só no analógico e não consegue viver no digital, uma geração à frente não consegue voltar para o analógico e a gente consegue se adaptar às duas. Porque a gente viveu exatamente as duas fases. Isso é um privilégio de poucos, né, mano? Privilégio de poucos, eu encaro assim também. Um privilégio de poucos. Aí vocês falaram bastante aqui do Enneagrama. Para quem não sabe nada assim, o que é o Enneagrama, como que vocês poderiam apresentar assim para quem está assistindo a gente? Deixa meu professor falar ali, né? Sabe o que é? Eu vejo assim, né? Existe muitas pessoas que... Eu uso muito essa expressão, sabe, Ivan? Que a gente fala assim, o santo bateu. Né? Normalmente a gente usa essa expressão, ou a gente usa a expressão, o santo não bateu. Né? Existem essas duas expressões. Aí eu sempre pergunto para a pessoa assim, o que é o santo bater e o que é o santo não bater? Ou melhor, quanto tempo demora para você saber se o seu santo bateu ou não bateu? Segundo a ciência, é aproximadamente 5 segundos. Você tem uma leitura da pessoa e você já sabe se o santo bateu ou não bateu. Aquela primeira impressão, assim. Primeira impressão, você bate o olho e fica. E, normalmente, quando você bate o olho e tem a impressão positiva ou negativa, não é sobre a pessoa que você está batendo. Existe alguém, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, né? Eu tive um pai muito duro de personalidade. E aí, o que acontece? Quando eu enxergo alguém que tem algum traço que lembra meu pai, tom de voz, posicionamento, às vezes aparência, cheiro, alguma coisa, a hora que eu bato o olho, automaticamente o santo não bate, porque isso me remete a uma sensação que eu tive. O Enneagrama, ele vai te explicar, através de uma ferramenta de autoconhecimento, o que é o perfil positivo e o que é o perfil negativo de cada pessoa. Quais são as pessoas que eu tenho mais facilidade e quais são as pessoas que eu tenho mais dificuldade de conviver. Isso por conta de comportamentos mesmo, né? Então, às vezes, por exemplo, eu pego sempre assim alguns exemplos, né? Um casal, por que o casal não dá certo? Porque em algum momento eles começam a se alfinetar, né? Por exemplo, o cara, ele é desorganizado, daí ele fala, quer saber? Eu vou jogar a toalha aqui em cima da cama mesmo. E aí o que acontece? Às vezes é um perfil que é desorganizado com um perfil que é muito organizado. E como que você acredita que chega nesse denominador final? É através do autoconhecimento. Então o Enneagrama, como várias ferramentas que existem hoje no mercado, é uma ferramenta que nós utilizamos para o autoconhecimento. E hoje, dentro do nosso processo aqui, dentro da Lapan, dentro desse centro aqui de estudo, que é nesse local mesmo, né? A gente trabalha muito o Enneagrama, principalmente, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, de uma maneira geral, só que a gente trouxe a leitura para o mundo dos negócios, que é o mundo business, né? Então, o que significa isso? Como que eu vendo? Como que eu contrato? Como que eu compro? Como que eu crio uma conexão com o meu funcionário? Como que é como que é a melhor maneira de eu fazer um feedback, de eu corrigir uma pessoa? Então, o Enneagrama ele pode ser utilizado de várias maneiras, inclusive existem grandes pessoas no Brasil que trabalham para o lado comportamental, para o lado de casamento, de relacionamentos, existem muitas pessoas, mas a nossa grande ênfase, o que nós mais trabalhamos aqui é o Enneagrama voltado para o mundo dos negócios, porque a Lapan é uma empresa voltada para o mundo dos negócios. Isso não quer dizer que a pessoa não vai ter o autoconhecimento para ela própria. Sem sombra de dúvida vai ter. O que muda? São os exemplos. São os exemplos. Então, assim, por exemplo, você vai vender, você vai contratar a melhor profissão,
né, para esse tipo de pessoas, né? O perfil que a pessoa tem. Exatamente. Se você tiver um líder X, quais são as pessoas que mais potencializam para esse líder? Porque veja, Ivan, tomando gancho do que o Pagani falou, 90% das pessoas hoje são contratadas pela expertise e são despedidas pela ambiência. Por quê? Porque normalmente o líder, o proprietário, ele anuncia a vaga e ele vai contratar o currículo. E esquece de olhar, por exemplo, quem é o líder dessa pessoa. E como ele não entende, por exemplo, de perfil comportamental, ele contrata pelo currículo. E muitas vezes o líder é um perfil extremamente contrário daquele perfil que está entrando, não no sentido negativo, porque não existe um perfil bom e nenhum perfil ruim. Perfis são perfis, todos têm sombra e luz, né? Todos têm um lado positivo, todos têm um lado negativo, todos. Mas existe sim, por exemplo, a pessoa que mais potencializa a outra. E perfis que são mais adequados para cada tipo de proposta. Por exemplo, eu sou um tipo 7. Né? Então o tipo 7 ele é expansivo, ele é o cara da abertura, ele é o cara comunicativo, ele é o piadista, é o cara do humor, ele consegue fazer abertura com qualquer pessoa. Porém, naturalmente eu tenho problema com horário, eu tenho problema com organização, eu tenho problema com muitos processos, né? Só que para venda eu sou excelente, eu sou um exímio vendedor. No palco, espetáculo. Pagani já é o contrário, no sentido que ele é um tipo 9. Então, o tipo 9 é aquele cara da paz e amor. Tem 10 lâmpadas aqui, queimou uma, a mulher dele fala assim, amor, queimou a lâmpada. Ele fala, não, tem mais 9, deixa, quando queimar tudo eu troco tudo uma vez. Então é o cara tranquilo, sereno, também um pouco desorganizado, só que é um trator. A gente brinca, né? O Pagani usa esse exemplo, eu acho magnífico, que é a força do elefante no Enneagrama. Então o elefante, você amarra ele numa folhinha, ele fica. Mas você cutuca, ele sai destruindo tudo, a cidade inteira. Então é o Pagani. Se você cutucar certo lá ele sai destruindo tudo. Ele é fazedor, ele destrói. Então quando a gente traz isso para um treinamento business e quando a gente entrega isso pro líder, por exemplo, ou para os liderados, a pessoa vai saber exatamente quem está trabalhando do lado, quem está trabalhando abaixo dela, como movimentar aquela pessoa para aquela pessoa ter uma alta performance, como valorizar aquela pessoa de forma correta. Tem gente que não é dinheiro. Tem gente que é a maneira como você elogia. Tem gente que é o reconhecimento. Entende? Então, tudo isso, quando a gente traz dentro do Enneagrama, a pessoa leva para dentro de casa. O Enneagrama salvou, o Pagani fala, o casamento dele salvou o meu. Porque imagina, eu sou um tipo 7, casei com um tipo 5. Minha mulher, tipo 5, ela é escassa, né? A gente fala que é escassez, não é de dinheiro, é de sentimento. Então, avareza, né? É a avareza, né? Eu sempre dou esse exemplo na aula. A primeira vez que eu dia dos namorados, primeiro dia dos namorados, eu cheguei com um buquê de flor para ela, né? O romântico e tal. Tava uma chuva, Ivan. Então você imagina, aquela chuva, e aí eu com o buquê de flor, o ursinho, eu fiz questão de ficar na chuva, porque, né? Homem-Aranha, cena do filme Homem-Aranha. E ela vem, aí deu uma estiada, e ela aponta lá de cima, ela fazia faculdade, veio de bicicleta, eu falei, nossa, agora eu tô todo molhado, na chuva, vou entregar um buquê de flor, vou entregar um ursinho, ela vai falar, o homem da minha vida, eu vou casar com ele. Aí ela olhou pra mim, abriu o portão, entrou, meio assim, meio sem saber e tal, saiu pra fora, falou, o que você tá fazendo na chuva? Eu falei, não, eu vim te entregar, e arranquei o buquê de flor e o ursinho, entreguei pra ela. A reação dela, juro por Deus, foi assim, ela pegou o buquê, ela pegou o ursinho, ela olhou, e aí ela olhou pra mim e falou assim, você quer entrar? Ah, bicho. Falei, não, eu só vim pra ficar na chuva mesmo. Minha vontade era ficar na chuva aqui mesmo. Eu precisava tomar um banho, aproveitei a chuva e economizei na água. Cara, eu montei no carro e falei, não, vou largar, porque ele não me ama. E fui até fazer um Enneagrama. E entender, por exemplo, que esse perfil tem dificuldade em demonstrar sentimento. Não é que não sente, é que tem dificuldade em demonstrar. E é por isso que a minha mulher odeia festa surpresa. Quem de vocês dois teve o primeiro contato com o Enneagrama? Pagani, trabalha há 11 anos com o Enneagrama, né, Pagani? E foi ele que te apresentou, que fez com você? Eu sou especialista em arquétipos, né? E aí eu utilizo arquétipos, que é outra ferramenta de autoconhecimento, eu utilizo muito pro branding. E aí eu posiciono empresas dentro do arquétipo, montando a personalidade. E aí o Pagani, na época, eu fui treinar ele para ele se posicionar no digital. E ele falou, cara, é muito parecido com o Enneagrama. E eu sou viciado em autoconhecimento. Quando ele falou isso, ele pegou no vício do 7, né? Que é a gula.
Eu falei, fala mais. Entendeu? Aí quando eu fui fazer o Enneagrama, eu coloquei minha esposa pra fazer junto, porque ele falou assim, cara, mas se você for fazer, faz com a sua mulher. E cara, assim, existe duas vidas, né? O antes e o depois do Enneagrama, o antes e depois do arquétipo, o antes e depois do temperamento, porque depois que você faz uma ferramenta de autoconhecimento, você começa a analisar todo mundo, e aí você quer achar todo mundo, né? Sim. É igual o novo crente. O novo crente, tudo é pecado, tudo ele, né? É normal, eu falo isso porque eu sou baterista da Assembleia. Mas depois você normaliza e aquilo passa a ser natural. Mas é viciante. O Ivan é psicanalista. Então, o que você está falando é que você toma cuidado. Não, então se eu estiver falando alguma besteira, Ivan, não me corrija por causa da câmera. Não, pelo amor de Deus. Você está falando tudo certinho, certinho. E eu estou gostando desse papo aqui. Sinceramente, para quem está vendo aí, eu estou gostando mesmo. Porque eu falar com pessoas que falam de conexão, de relacionamento, de emoções, de se autoconhecer, é a minha praia. Eu tenho paixão por isso. Então aqui estou em casa. Estou em casa totalmente. Eu acho interessante isso, né, que você colocou, que salvou o casamento, porque levando isso pro empresarial, são empresas que são salvas, né? Muito, muito, porque assim como o casamento, dentro de uma empresa é relacionamento, né? Então é relacionamento do vendedor com a pessoa que ela vendeu, e aí tem pessoas, por exemplo, que tem perfil de abertura e não tem perfil de continuar com a venda. E precisa entender que a venda não acaba quando você tira o pedido, a venda não começa quando você tira o pedido, ela só acaba na próxima venda. Então é um ciclo meio que infinito, você precisa ter relacionamento com o cliente, é o relacionamento com o líder e o liderado, é o relacionamento do presidente da empresa com os seus liderados também, enfim. Então, nós estamos em comunidade o tempo todo. Então, da mesma forma que funciona um casamento, uma sociedade é um casamento. Por exemplo, é estreitamento de relacionamento o tempo todo. O Pagani veio, por mais que a gente se conhece desde a 4ª série, mas ele teve uma escola diferente da minha. E quando eu falo escola, eu estou falando vivência, convivência, mãe, pai, história de vida. E a gente trazer isso para dentro do mundo corporativo é realmente igual a um casamento. Porque tem coisas, às vezes, que eu faço que eu tô fazendo porque é natural meu. E aí eu olho para ele, eu vejo que eu feri ele de alguma forma e vice-versa, né? Então é estreitamento de relacionamento o tempo todo. Se você não tiver autoconhecimento, muitos negócios terminam antes mesmo do sucesso por causa da falta do autoconhecimento. Uma vez eu vi uma palestra sobre vendas, né? E a pessoa falou assim, você vai pegar na mão de alguém, né? Tem aquela aperto de mão, rabo de peixe, né? Aquela mão assim, né? Ou pé de alface que eles falam, né? Aí, se você aperta forte demais a mão da pessoa que é assim, lá no inconsciente ele vai pensar, pô, esse cara é entrão, esse cara é muito agressivo, né? E ao contrapartida, a pessoa que tá aqui do outro lado fala, nossa, esse daí é muito bobão, muito molão, isso aí eu vou vender pra ele um monte, porque o cara, nossa, tá com essa mão aí, ganhei. E tem duas coisas, Ivan. Isso assim não é consciente, Não. A pessoa parar, pensar, não, peraí, não é lá, no inconsciente fica no automático. Né? E tem duas coisas que nós falamos aqui. Eu não sei se eu posso até falar isso, mas eu acredito que é um slogan da Lapan. Eu acredito, não é nada oficial, tá? Mas eu gosto dessa frase, todo mundo gosta, então, todo mundo então gosta. deixa ela. Que a Lapan, ela tem como objetivo acabar com a mortalidade das empresas. Né? Porque hoje muitas empresas morrem por falta de conhecimento. E segundo, não existe CNPJ forte se não tiver um CPF forte. Então, pessoas isso. não são números. É isso, não adianta. Não adianta. Uma empresa não é forte por si só, ela precisa das pessoas. Nem que seja só do dono, mas ela precisa. Então, a gente trabalha muito essas questões porque nós acreditamos que nós levamos essas duas questões para as empresas. CPF forte produz CNPJ forte, e o nosso objetivo é acabar com a mortalidade das empresas. Hoje, esses dias eu fui aqui no shopping, aquele shopping que tem aqui na Avenida Brasil, para quem não é de Maringá, é um shopping assim, de lojista, normal, o Center Brasil. Fazia muito tempo que eu não entrava lá mesmo. E eu entrei lá, cara, sem brincadeira, eu vi uns 15, 20% das lojas fechadas. Eu nunca tinha visto dentro daquele shopping.
E eu acho que essa é a realidade, às vezes, de muitos lugares com um espaço semelhante no Brasil. Shopping fechado, as avenidas principais com loja fechada. Mas as pessoas estão parando de comprar? Não. O consumo está cada vez maior. Só que eu vejo todo dia gente reclamando que está difícil, reclamando que esse ano teve Copa, reclamando que esse ano tem eleição. E aí eu vejo um monte de empresa nesse posicionamento. Eu falo, eu tenho que estar do outro lado. Né? Qual é o outro lado? Se tem alguém que está dando certo, cara, o que essa galera está fazendo? Porque tem gente dando certo. Tem gente que tem facilidade de contratar, tem gente que tem facilidade de vender, tem gente que tem... Então, eu preciso aprender com esse cara. Não com o cara que está falando, esse ano tem Copa do Mundo, esse ano teve a Copa, vai ter eleição, esse ano é difícil, porque está tendo a guerra, a China e não sei o que lá, e o combustível. São dados que tem que levar em conta, mas não podem ditar regras, né? Olha, porque se eu for ficar focado nisso, meu irmão, eu fecho as portas aqui e vou para casa. É isso. Sabe o que eu penso, Ivan? Eu penso no seguinte. O desânimo pega, né? Mas eu penso o seguinte. Essas mesmas pessoas que estão reclamando, quando a gente senta para falar de negócio, a mentalidade delas é extremamente escassa. Então elas estão reclamando que não estão conseguindo vender. Ao mesmo tempo, elas não estão conseguindo olhar para dentro do negócio de um amplo escopo ali, por cima do negócio. Que às vezes o gestor ele precisa sair da operação e olhar o jogo por cima do tabuleiro para saber qual é a próxima peça que vai ser mexida. E mesmo quando ele identifica qual é a próxima peça que pode ser mexida ou que deverá ser mexida, ele não quer investir. Então aí ele ao invés dele contratar um profissional que tem gabarito, que tem expertise, que tem know-how naquela área para mover a peça para ele quer tentar fazer por ele mesmo. Isso vale para financeiro, isso vale para o marketing, isso vale para venda, isso vale para todos os departamentos. Então eu penso que a escassez ela vem muito mais de uma certa maneira da cultura nossa, que a gente veio de uma cultura onde a maneira de se comprar era diferente. Então hoje, com o avanço da internet, a maneira também mudou. Hoje a pessoa está comprando muito mais pelo Instagram, pela internet, pela Shopee, por outros lugares, porque hoje tem uma demanda muito mais pulverizada, vamos dizer assim. Só que se a pessoa não investe no poder de marca dela, se a pessoa não investe num marketing que leva não só promoção e produto, mas que leva um valor agregado, se ela não investe num financeiro, aonde talvez onde está escoando o dinheiro dela, e lá na Bahia a gente fez uma entrega onde a gente trouxe essa percepção de valor desde o chão de fábrica até os líderes, e com poucos movimentos que o Pagani, eu e um outro amigo nosso, Breitner, que também faz parte desse time, fizemos, colocamos muita grana no bolso do empresário, e sem precisar vender, porque muitas vezes o dinheiro está escoando de dentro para fora, entende? Se a pessoa não tem essa mentalidade de investir em pessoas que têm know-how e que pode mudar o jogo dela, cara, infelizmente ela está fadado a entrar no dado da mortalidade empresarial. Então, até que ponto o meu egocentrismo, né, a minha vontade de fazer as coisas por mim mesmo é importante para minha empresa ou para o meu negócio? Até que ponto o meu ego é importante? E tem assim um case de sucesso que vocês poderiam falar assim que marcou para vocês como profissional, assim, pelo conhecimento que vocês têm, intrínseco e aplicaram? E foi assim marcante. Da Lapan ou individual? Pode ser individual ou vocês dois juntos, Bom, ou as duas coisas. Vou falar por mim, depois o Pagani fala por ele. Eu digo sempre que o último sempre é o mais legal, né? Porque o último é o que tá mais fresco. Então, da Lapan, o último foi agora da Oleofar, da Bahia, onde nós treinamos todo o time deles, olhamos todo esse escopo, lapidamos tudo e fizemos uma entrega de 3 dias. Foi sensacional e tem tido resultados maravilhosos, né, Pagani? É um feedback maravilhoso. E da Magna, eu gosto muito da ASX Concept, que hoje é a maior exportadora de capacetes da América Latina, e da IVS, Instituto Visão Solidária. Eles tinham 4 anos de atuação no mercado, com 60 lojas. E quando o Tony chegou para nós, ele falou assim, cara,
Eu não sei qual é o problema. Eu falei, Tony, você não tem branding, cara. Você tem um logotipo, identidade visual, mas você não tem branding. Falta plano de expansão, falta um plano de ação. E aí, em um ano, eles bateram 320 lojas. Em um ano de entrega e de implementação do branding, com esse alinhamento de comunicação. Então, nós não mexemos na marca dele. E hoje ele está fazendo campanha no Celso Portiolli. Eu vi domingo. Então, quem assiste Domingo Legal viu aí Instituto Visão Solidária, que é uma franquia de óculos. Eu tive o prazer, a Magna, a nossa empresa aqui, de alinhar toda a comunicação e posicionamento da marca. Gosto muito. E você? Legal, eu acho que essa que o Charles colocou, nós fomos fazer um atendimento, né, na Bahia, e ali só para completar o que ele trouxe, aí é a visão 360 que a Lapan leva, né? Então a gente falou lá sobre a parte administrativa, a parte comercial, a parte de marca, de posicionamento, né? Que daí é essa entrega 360. Então hoje nós temos esse cliente, que é um cliente muito estimado por nós, né? E que a gente está trabalhando para que se torne um grande case, como esse que o Charles falou. Mas hoje, se você pegar aqui em Maringá, né, eu vou pegar alguns exemplos de clientes que passaram por mim, que eu gosto muito, né? Hoje eu atendi muito tempo a distribuidora aqui da Sécula Adega, né, que agora voltou a ser a Adega Brasil. Foi um case assim que, inclusive, eu fui premiado na época como melhor RH de Maringá, né? Foi um trabalho muito bem feito que eu fiz ali. Esse ano eu tive de novo essa premiação de melhor RH, e aí eu acredito que eu devo alguns trabalhos que eu fiz, né? Que eu posso levar em consideração a premiação desse ano, talvez o Grupo Bartô, que é um grupo de restaurante que tem aqui, eles têm mais de uma casa. O Mercado Pet, que foi um cliente que também me proporcionou. Eu vou pedir licença para passar na frente da câmera para pegar o teu troféu, porque eu acho que merece ser mostrado. Dá licença, viu? Pode pegar. Eu vou pegar o troféu do menino que merece ser mostrado. Então, o Mercado Pet, que foi um cliente também, que tem hoje aqui na cidade 15 lojas, né? Então, eu que fiz toda a administração aqui, ó. Esse troféu aqui. Então, foi por voto popular, viu? Foi voto popular esse aqui, eu ganhei. Então significado a mais. Com certeza, né? Então, para mim foi muito significativo, né? E aí, assim, existem... Cara, se eu for citar nomes, é complicado, porque às vezes você esquece alguém e depois eu vou receber uma mensagem com um puxão de orelha, né? Mas eu falo que tem todos os clientes que veio aqui, que seja às vezes para fazer um trabalho bem pequenininho ou um trabalho bem grande, ele, de alguma maneira, ele foi importante, né? Para mim, aprender mais sobre algum ramo de atividade ou sobre alguma pessoa diferente. Mas eu acredito que, cara, o maior case de sucesso que eu tive são algumas coisas que me marcam, sabe? Esse ano aconteceu um caso, cara, bem específico, que daí eu não vou falar nem de CNPJ, mas eu atendi uma empresa e um dia, tipo igual hoje, assim, era final do dia, eu recebi uma mensagem assim, ó, tem um cara lá que tentou se matar. E, puta, cara, aquilo ali foi difícil porque eu convivia com o cara, né? Era funcionário de um cliente meu. E aí, em janeiro, eu fui fazer uma palestra minha, que é a palestra lá da Mochila da Vida. Maravilhosa essa palestra, hein? E aí eu falei pro menino que ele tentou se matar, ele ficou uns dias na UTI, graças a Deus ele não teve sucesso, vamos dizer assim, né? E aí eu convidei ele para ir nessa palestra. E hoje já tem uns 5 meses que ele está internado, né, numa clínica de reabilitação, e talvez o despertar foi esse momento, né? Então eu falo que mais do que sucesso que você leva, às vezes, dentro do CNPJ, é você poder, dentro do meu trabalho, né, é você ter esse poder de, às vezes, você mudar a trajetória de alguém, né? E eu acredito que eu tive alguns sucessos como esse, mas esse talvez foi o último, assim, que me marcou bastante. Que legal, que legal. E o que vocês imaginam, assim, né? Pois tudo que vocês já viveram, da 5ª série para cá, tudo que vocês já viveram, o que vocês imaginam para um futuro, para vocês? Ivan, essa pergunta, ela é muito abrangente, mas assim, inteligente, sabe? Porque naturalmente eu vivo muito no futuro e me torno muito ansioso por isso, e o Pagani sempre vem me puxando pro presente, né?
Até ele fala, né, o futuro pertence a Deus e o presente já tem um nome, presente é agora e tal. E nesse ponto ele me equilibra muito nesse sentido, né? Porque ele falou que a gente se equilibra. Mas, naturalmente, olhando no meu perfil, eu sou uma pessoa que eu coloco muita fé em tudo que eu faço. Então, quando as pessoas me perguntam qual é o futuro da Lapan, eu imagino a gente acabando realmente com a mortalidade das empresas do Brasil. E aí, quando eu falo das empresas do Brasil, posso parecer muito sonhador, porque são inúmeras empresas. Mas nada impede, por exemplo, de treinarmos pessoas para que continue com esse processo. E também nada impede que nós acabemos com a mortalidade das empresas que nós estivermos junto. E com isso, a gente ajude a economia do nosso país, né? Então, assim, quando a pessoa pergunta o que eu espero da Lapan, eu realmente espero que seja um sucesso da forma que ela for, né? Então a gente brinca, né? Que seja eterno enquanto dure, que seja um sucesso da forma que ela for, da melhor maneira possível e mais fluida. E você? Cara, eu acho que o Charles trouxe a visão externa do que nós desejamos, mas eu vou falar a visão nossa, cara. Que eu penso assim, para nós, né? É que a gente continue mantendo esse laço harmônico e que você consiga realizar todos os seus objetivos, eu também, que a gente gere muitas possibilidades aqui dentro para pessoas e que isso seja um momento não só de negócios, mas de realmente crescimento, né, para a gente. Porque eu falo assim, não adianta, cara, a gente fazer para fora se a gente não faz para dentro, né? Perfeito. Então eu muitas vezes me preocupo não só com o meu, né? Preocupo com a questão do Charles, do pessoal que hoje está junto com a gente aqui, né, no escritório. Então, assim, se a gente conseguir fazer com que esse pessoal nosso e nós estiver feliz, se a gente for atender um cliente, 10 ou 1000, isso é indiferente. Então, a gente busca fazer primeiro para a gente, para depois a gente fazer para os outros. Né? Com a cultura. Cara, isso é tão legal, Ivan, que assim, ó, desculpa até pegando o gancho. Né? Nesse treinamento que a gente foi na Bahia, a gente treinou o chão de fábrica, treinou os líderes e treinou os donos. Né? Então, nesse último dia de entrega, tava todo mundo junto. Tinha aproximadamente umas 50 pessoas, Pagani? Mais ou menos. Mais ou menos umas 50 pessoas. E aí é muito difícil você falar com o chão de fábrica do interior da Bahia, do cara que tá lá e tal. E não é porque é interior da Bahia que a gente tem isso aqui, né? Entregar cultura para essa galera. E aí eu falei pro Pagani, se uma pessoa mudar a postura, eu já me dou por satisfeito. É missão cumprida. E assim, o elogio veio do chão de fábrica para o projeto, né? E o feedback tá vindo do chão de fábrica. Então, quando o Pagani fala sobre pessoas, cara, isso é muito verdade, sabe? Se preocupar com pessoas de dentro para fora. Então, é as pessoas que estão na nossa volta, mas quando a gente entra numa empresa, as pessoas da empresa. Então, isso que o Pagani falou, eu trouxe numa visão ampla, ele trouxe uma visão intimista, é muito verdade, cara. É muito Lapan isso, né, Pagani? É o nosso jeito de pensar negócio, né? Que eu acho que existem todos os jeitos e todos os jeitos são respeitados, né? Eu acho que isso faz parte do processo, mas a gente tem um trabalho mais, eu acho que é a nossa visão, né? Humana. Eu acho que é isso. Então, talvez isso pode ser, em alguns momentos, algo que possa dificultar, mas a gente não abre mão. Legal. Sabe, eu quero fazer uma pergunta para vocês agora, que é a seguinte: na experiência que vocês tiveram ao longo do tempo, trouxeram vocês até aqui, tem assim algum déficit ou algum problema que vocês encontram assim que é meio comum, que todos os clientes têm? Eu digo sempre o seguinte: quando a gente chega no ego do proprietário, é onde o contrato corre risco de ser rompido. E aí, quando a gente vai entregar cultura, quando a gente vai entregar, por exemplo, normas de boas práticas dentro da empresa, normalmente o funcionário não gosta, porque vai ter uma mudança, vai ter alguma coisa, e ele chega pro dono e ele diz assim: quem que esses caras pensam que são? Você construiu isso sozinho. Aí é complicado, porque pega no ego, né?
Né? Então, quando pega no ego do empresário, e ele precisa, por isso que eu digo sempre, você está preparado para fazer o que for preciso para chegar onde você quer chegar? Porque é difícil. O ego pegou, falou de ser humano, o ego é o quesito invalidador. Trava para mudança. Totalmente. Totalmente. Ele precisa realmente querer mudança. E isso, Ivan, você é terapeuta, né? Sim. Você sabe mais do que nós dois. Isso é em tudo, né? Sim. A pessoa falar, a pessoa sempre traz, exemplo, a pessoa sempre trai o marido, sempre trai a esposa. Eu vou mudar da noite pro dia. Cara, se não quiser, se não for 1% todo dia, que é o que o Pagani fala, se não for devagarinho, Então, se policiando... Eu vi stories hoje. Viu? É 1% todo dia. É 1%. É sensacional isso que ele fala, 1% todo dia. Ontem eu tava na moto, vindo de um cliente, né? E aí eu pensando, sabe qual que é a diferença entre índole e posicionamento? Posicionamento é aquilo que você faz, age e pensa quando está perto de todo mundo. Índole é quando não tem ninguém olhando. Então, esse 1% todo dia tem que vir pela índole. E é difícil, cara. É quando ninguém aplaude. É quando ninguém aplaude. É difícil. Ninguém dá crédito, ninguém aplaude. E isso dentro do corporativo é a mesma situação. Então, quando você entra com um plano de ação, quando você muda 360 o caminho, porque você fez pesquisa, você sabe o que você está falando, você viu tendência, e o cara olha e fala, não. Porque até hoje eu construí até aqui, a vontade que eu tenho é falar, então por que você me contratou, né? Para não falar palavrão. Por que eu fui contratado? Então, o que eu tô fazendo aqui? E é aí que o contrato corre o risco. Você veio trazer a mudança e tem uma restrição para ter mudança. Exatamente. Cara. Você também pensa assim? É o principal, que é igual para quase todos? Talvez eu vou trazer só uma visão diferente, mas é a mesma coisa. Todas as empresas querem mudança, mas poucas pessoas querem mudar. E aí que está um entrave. Pagar o preço. Então o que acontece? Você vai dentro de uma organização e porque eu vejo assim, Ivan, vamos abrir uma empresa. Então você está no zero, você nunca fez nada. Então você ter um crescimento de venda no começo é normal, né? Porque eu nunca vendi nada e você pá. Agora, o difícil é você sair desse primeiro movimento e ir para uma segunda etapa, né? E aqui que você precisa falar sobre mudança. Que seja mudança de qualquer coisa. Mudança da sua marca, mudança de comportamento, mudança da forma de contratar, mudança da forma de administrar. Você vai precisar falar de algum tipo de mudança. E aí a empresa te contrata porque ela acredita nisso. Mas daí o dono, ele continua usando dinheiro indevido da empresa. O dinheiro, ele continua contratando, o santo bateu. Ele continua fazendo... Porque hoje eu olho, por exemplo, no Instagram, aí você vê os posts da galera, você vê tudo de inteligência artificial do mesmo jeito. Cara, você vai fazer tudo do mesmo jeito? Qual vai ser o seu diferencial? Você não tem diferença, né? Você é igual a todo mundo, porque eu acho que essas inteligências artificiais... A inteligência emburreceu. Né? Ela pega uma linha de produção e ela produz de todo mundo igual, né? E daí você olha, até as cores assim bate. Então daí eu começo a pensar assim, cara, daí você vai lá, você fala de mudança. Mas quem muitas vezes fere o próprio negócio é quem está te contratando para mudar ele. E aí o que eu sempre falo assim, cara, não existe mudança de baixo para cima. A mudança ela vem de cima para baixo. Então, se o dono não for o primeiro impactado, não adianta mudar o chão de fábrica. Eu acho importantíssimo mudar o chão de fábrica, não é isso que eu estou dizendo. Mas a mudança que a gente muitas vezes quer provocar dentro dos negócios é esse. Então eu vejo que muitas empresas querem a mudança, mas poucas pessoas que estão lá dentro querem mudar. E aí é a grande diferença nossa. Porque eu vejo, e aí completando até o que o Charles falou, tem muitos especialistas fantásticos que vai no mercado e fala, cara, a gente precisa mudar, a gente precisa isso, a gente precisa aquilo. Hoje, dentro da nossa entrega, a gente faz uma coisa que pode ser o nosso grande diferencial. A gente não fala, a gente mostra. E aí, quando nós terminamos, o cara fala assim, porque daí a última frase que a gente coloca é assim, o que te impede de mudar?
Porque quando o cara vê a mudança, aí ele fala assim, puta, eu preciso mudar. Então, eu acho que a grande diferença do nosso trabalho é que a gente sai do discurso e a gente mostra na prática o que é a mudança e o poder na mudança. E aí, quando você muda, você não muda a empresa. Você se torna um melhor pai, um melhor marido, um melhor amigo, um melhor filho, um melhor companheiro de trabalho, um melhor líder. Você se torna melhor em tudo, né? Então, é essa mudança que nós sempre tentamos provocar dentro das empresas, né? Eu quero falar um negócio para quem está assistindo aqui, tá? Ele tem propriedade para falar isso de mudança, hein? Porque quando você conheceu ele, eu conhecia assim já. Quando você conheceu ele, era quase 3 desse, né? Ele sempre foi gordinho, desde a época da escola, mas daí depois ele engordou bem, viu? Engordou bem. E a mudança que ele teve, né, não deixou só ele melhor pai, não. Ele deixou ele ser pai, porque a promessa era que você não ia continuar sendo pai, né? Exatamente. Ia ter órfão. Exatamente. Eu primeiro acabei com a minha mortalidade para depois acabar com a mortalidade dos outros. Mas, Ivan, aconteceu uma coisa muito engraçada nessa viagem que a gente foi fazer, que com relação a essa questão de peso, né? A gente foi, chegamos lá no aeroporto, né? Aí a proprietária da empresa falou assim, você vai no aeroporto lá e você chega e pega um carro tal, e loca. Eu falei, beleza, né? Normal. Aí cheguei na locadora, o que aconteceu, Charles? A inteligência artificial não conseguia reconhecer ele pela foto da carteira, né? Da habilitação. Da habilitação. Falou que era outra pessoa. E a menina totalmente desconcertada, porque, né, viu que, na verdade, ele emagreceu. E aí a menina não sabia o que fazer e tentou de todas as formas e não conseguimos alocar o carro. Com a foto dele. Eu não pude alugar o carro. Eu não pude, porque a inteligência artificial falava que a minha habilitação não era a mesma pessoa. Preços que se paga pela mudança. Não deixou. Aí, no fim, porque, vamos dizer assim, se eu fosse uma pessoa, levasse para o lado ruim, isso caberia até um processo, porque eu estou tentando alugar o carro. Aí ela arrumou um carro 10 vezes melhor do que a gente alugou e deu pra gente, para falar, não, tá tudo tranquilo. Aí a gente teve que alugar o carro no nome de outra pessoa para poder pegar o carro. Então, são coisas que acontecem. Então, quando a gente fala um pouco de mudança e a gente leva a mudança, a gente conta todas essas histórias e a gente mostra, né? Porque daí tudo é muito visual. E aí, quando termina, é aquela sensação que a gente fala assim, cara, o que impede você de mudar, a tua empresa de mudar, né? E são hábitos, cara. Porque, por exemplo, fazer, sei lá, o financeiro todo dia certinho, às vezes é chato. Né? Às vezes você fala, vou organizar aqui a planilha. Putz, às vezes é chato. Às vezes você fazer tal coisa, às vezes tem custo, né? Por exemplo, quando a gente falou aqui de fazer apresentações de post ali na inteligência artificial. Às vezes você tirar a inteligência artificial e você contratar um profissional, tem custo. E às vezes a empresa fala, não vou fazer. Só que você está disposto a pagar o preço de ter uma empresa diferente ou você quer uma empresa mediana, igual a todas? Então a gente leva realmente muito mais do que falar o que a pessoa tem que fazer, é a reflexão. Porque quando a pessoa começa a se questionar, aí ela mesma começa a se movimentar. Mas daí o trabalho continua. Porque aí a gente entra com recursos de estar acompanhando. E aí você vai fazendo, pega na mão de um aqui, pega na mão de outro e vai levando o nível da empresa. E aí, quando passa 6 meses, quando passa 1 ano, cara, você vê que tipo, você tirou a empresa de um lugar e você conseguiu colocar ela em outro. E isso é a grande satisfação que a gente tem em muitas empresas e em muitos negócios, né? É transformar... eu sempre falo, meu objetivo é transformar pessoas em times. Eu quero, assim, fazer só um adendo aqui, agradecer a GAD Investimentos, porque eu passei um pouco mais de 1 ano lá, fazendo um podcast lá com eles, né? Hoje eu estou aqui fazendo um podcast diferente, mas eu quero lembrar que eu fiz uma pergunta, a mesma pergunta para todo mundo que foi lá, que eu entrevistei. E sempre assim, quando era relativo ao que a pessoa fazia, ao negócio, eu perguntava assim,
A mesma pergunta que eu fiz para vocês, né? Vocês encontram alguma coisa que é igual para todo mundo? Por incrível que pareça, inclusive na tua entrevista você falou a mesma coisa, né? Que as pessoas não têm clareza. O que falta para as pessoas é clareza, né? Isso vocês veem também? Além do que vocês trouxeram para o negócio de vocês, as pessoas faltam clareza de saber quem elas são, o que elas vieram fazer, o que é Aí entra o brand, né? Identifica, como que você se identifica perante o teu público, né? Exatamente. O que acontece, Ivan? E aí eu vou dar um presente pro teu público, tá? Vou fazer uma breve ilustração para que quem estiver em casa agora pega o papel e a caneta e anota esse passo a passo, que já vai te dar uma clareza absurda do teu negócio. Mas o que é o branding? Branding é tudo aquilo que acontece na mente da pessoa e nada do que acontece na frente da pessoa, né? Do lado externo. Então, se eu pego uma latinha de Coca-Cola, do meu lado externo é um xarope de cola, um refrigerante gaseificado, gelado, que pode fazer mal para os ossos, ou não, que pode dar diabetes ou não, dependendo se tiver açúcar ou não, mas que eu vou tomar para matar minha sede. Só que dentro da minha cabeça, a Coca-Cola trabalhou o branding de bons momentos. Por isso que só é Natal se passar o caminhão da Coca. Por isso que quando eu abro a latinha dá a impressão de um almoço de família. Realmente como se eu estivesse abrindo a felicidade. E aí o branding é feito pela repetição, impacto e sinestesia. Então sempre repetição. Então nós também somos branding ambulantes. Como você é reconhecido no meio que você vive, né? É o cara sorridente, é o do sorriso bonito, isso é a tua marca. É o cara que conversa bem, é a pessoa alegre, feliz. Então são a percepção que as pessoas têm. E é o branding, é o posicionamento que você tem. E aí você falou sobre a falta de clareza. Por que eu trouxe essa introdução? Para dizer que muitas vezes, culturalmente falando, nós fomos colonizados por Portugal. E Portugal traz aquela coisa eu vou montar a minha empresa do meu jeito e vou fazer um bom atendimento, né? Que é aquela coisa da padaria, do português, né? E, um bom atendimento e aí a minha empresa vai crescendo. Eu tô falando que bom atendimento é ruim? Não. E aí você chega pro empresário e pergunta qual é o diferencial da sua empresa? Eu tenho um bom atendimento e um produto de qualidade. Isso é requisito básico para a pessoa se manter no mercado. Isso é o mínimo. O concorrente oferece a mesma coisa. Então quando a gente fala sobre diferencial mercadológico verdadeiro, a gente começa pela identidade do teu negócio, sobre a clareza do teu negócio. Então aonde você quer chegar daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Quem é você? Se o teu negócio fosse um ser humano, como ele sentaria? Como ele conversaria? Quem seriam os melhores amigos do seu negócio? Quais lugares esse negócio habitaria com o melhor amigo dele? Só com essa dica você saberá como fazer o teu marketing para vender benefício e não preço. E isso tem a ver com clareza. Isso eu estou trazendo num escopo de marketing. Agora, imagina a clareza de pessoas. Imagina a clareza, por exemplo, na contratação. A clareza, por exemplo, de ser bom ou ser justo. Porque empresas familiares, às vezes eu contrato meu filho para o meu filho não ficar em casa. Mas o meu filho vai lá e ele mesmo está roubando a minha empresa e eu não consigo mandá-lo embora. Porque é meu filho. Porque se eu mandar minha mulher em casa, me pega depois. Entende o que eu estou falando? E com isso eu estou matando o meu negócio. Então, tudo isso faz parte da clareza que as pessoas não têm. Ou se tem, falta coragem para mudar. Estou falando alguma besteira, Pagani? Não. E eu só assim, completando, trazendo para o lado também da pessoa, né? Sabe como que é claro da gente ver que a pessoa não tem clareza? Você vai numa entrevista e você pergunta assim, fala para mim 3 qualidades suas. O cara já não consegue. Aí você muda o foco. Você fala, agora me fala 3 defeitos seu. Aí acabou de vez. Então, se você não tem a clareza de quem você como que você vai ter o resto, né? Então, eu acho que esse é o básico, né? Esses dias, eu tô com uma vaga aqui, fazendo recrutamento e seleção, que o cara me procurou querendo se candidatar. Legal, o cara me mandou o currículo. Então, vamos lá. O que um comprador vai fazer o dia inteiro? É coisa básica, né? Ele vai falar com pessoas o dia inteiro, vai negociar, vai conversar, vai se expor, vai ter que falar, né? Aí o cara me mandou o currículo, eu achei o currículo atrativo. Aí eu mandei pro cara assim, você poderia me encaminhar um áudio falando um pouquinho sobre você e sobre as suas experiências?
Cara, simples, né? Cara, é o momento que ele tem para brilhar, né? Uhum. Daí ele falou assim para mim, eu posso escrever em vez de mandar áudio? Daí eu falei, olha, vou só fazer um posicionamento. Você está concorrendo para uma vaga de compras, de comprador. Então eu preciso te ouvir. Então você não pode escrever. Eu preciso de um áudio, porque eu preciso te escutar, preciso entender como que é a sua dicção, sua comunicação, sua forma de abordagem. Isso faz parte de um processo seletivo. Uhum. Aí o cara falou, então eu prefiro cancelar minha candidatura na vaga. Aí eu falo assim, qual a clareza que uma pessoa dessa tem para participar de um processo seletivo? Porque o que ela está buscando? É uma realização profissional ou um salário? Então, se a gente for pensar, por exemplo, por esses exemplos básicos, cara, a grande maioria das pessoas como um todo não tem clareza do que quer, como que quer, não sabe qual é o seu ponto forte, não sabe qual é o seu ponto fraco. E aí, Ivan, você vai saber, né, que você está aí na ponta da terapia, dessa parte, o quanto que as pessoas estão sofrendo. Essa pergunta que você fez, eu faço algumas vezes na terapia, sabia? Uhum. Porque a pessoa às vezes está tão perdida, que ela não se enxerga. Ela não olha que ela tem atributos positivos. Eu nunca falo assim que você tem atributos negativos. Eu falo tem coisas que você tem mais dificuldade, está tudo bem. E pontos de melhoria, talvez. Né? Aqui nós estamos sentados nessa mesa aqui, o cara que fez essa mesa aqui, eu não sei fazer essa mesa. Mas ele também não sabe fazer um atendimento psicanalítico. Sim. E tá tudo certo, né? Cada um faz eu falo assim, geralmente fazendo um adendo, mas junto com vocês aqui, né? Eu faço análise comportamental também. Aí eu acho assim, que é um ponto de partida porque é libertador. O exemplo que eu costumo dar é assim, a pessoa é muito introvertida, gosta de planilha, e o negócio dela é assim, tarefa dada, tarefa cumprida. Ela fica motivada, você fala assim, eu tenho essa tarefa que você tem que entregar até amanhã. Nossa, a pessoa fica, né, faca no dente, sangue no olho mesmo, vai lá e fazer. Aí você pega essa pessoa e coloca a vaga, nem você falou, né, de comprador. Coloca a pessoa para atender um balcão que tem um monte de gente pedindo informação e é dinâmico e tal, e a pessoa vai ficar estressada, porque não é o perfil da pessoa, né? A pessoa pode, sem se autoconhecer, ela vai pensar assim, poxa, eu não sirvo para nada. Eu não dou certo para nada, eu nasci para dar errado. Porque eu fui nessa vaga aqui, ó, e tal, e às vezes a pessoa foi contratada pelo perfil de caráter, de cumprir horário, mas não é o perfil para aquela função. Perfeito. Não é o perfil para aquela função. E a pessoa fica se sentindo a pior das pessoas. E às vezes o patrão também que não sabe, fala assim, nossa, pô, caramba, contratei a pessoa achando que era tão boa, né, mas não é. Ô, Ivan, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora eu vou fazer o papel de entrevistador. Vou entrevistar o entrevistador. Você acha que essa falta de clareza... Vocês estavam falando aí, eu tava aqui matutando, né? Você identifica, né, como terapeuta, que essa falta de clareza tem a ver, por exemplo, com a inteligência artificial, porque você falou lá atrás, a inteligência artificial tem emburrecido as pessoas. E aí o Pagani falou que o cara não queria mandar áudio, queria digitar. Hoje, a gente vê que as pessoas concorrem à vaga e faz o atendimento todo escrito por inteligência artificial. Você acha que isso tem emburrecido as pessoas? Ou não? Tem, com certeza. Não vou nem falar assim emburrecido, no sentido de deixar o cérebro preguiçoso. Matar a criatividade. Porque a criatividade, ela nasce num ambiente que você é instigado, que você é desafiado. Se você não for desafiado em nada... Por isso que a gente começamos aqui falando do tirar o sarro que hoje, né? Fala bullying, né? A gente era desafiado a se tornar o macho no final da aula, né? De honra, né? Lá, e quebrar ou ser quebrado, né? Então é isso, a gente não as pessoas não estão sendo desafiadas. Até tem uma coisa interessante, eu acho que eu já comentei até com o Leandro isso, tá? Quem está assistindo a gente aí pode pesquisar, às vezes eu vou falar alguma coisa que não é o número exato, né? Mas a pesquisa de uma faculdade que demorou mais tempo para ser concluída é uma pesquisa de Harvard. Ela terminou, mas tem os seus desdobramentos depois, né, em 2015. Ela durou 72 anos.
Ô, louco. Do que é? A pesquisa. O nome da pesquisa era The Good Life, né? A boa vida, A boa vida vida. boa. Então eles pegaram um grupo de pessoas de dentro da faculdade, de fora, de vários setores da sociedade e foram entrevistando anualmente, né, ou a cada 5 anos ali, aquelas pessoas até a velhice delas e a morte. E eles queriam saber se as pessoas que terminavam bem a vida, a good life, né, a vida boa, se eles terminavam bem por um padrão que poderia ser copiado, poderia ser identificado. Não é por causa desse fator que as pessoas têm isso. Daí a primeira banca de professor morreu, a segunda morreu, só a terceira que terminou, né? Porque 70 e poucos anos de pesquisa, né? E eles descobriram que só tinha uma coisa que era o fator em comum, que fazia a pessoa terminar a vida bem, né? E não tinha a ver com fazer Harvard ou não, né? Que por incrível que pareça, era relacionamento. A pessoa que se relacionava bem consigo mesmo, com Deus, com a família, no trabalho, em geral, a pessoa que terminava a vida bem. Relacionamento. E Nós somos seres, né, sociais, né? e a Bíblia fala isso há tanto tempo, né? E é interessante isso. Porque essa geração, na minha visão, tá? Essa geração que mais precisa disso. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Sim. Né? É a geração que mais precisa. Justamente por isso que a pessoa não consegue fazer um áudio, né? Vai escrever para um cargo que exige falar. Sim. E aí a importância do autoconhecimento, né? Você citou a Bíblia. A Bíblia fala muito sobre isso, não? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade, muita gente acha que é a verdade bíblica, né? A história de Jesus. Né? A verdade é sobre si mesmo, né? O meu povo sofre por falta de entendimento. Depois veio Galilei lá, né? Conheça-te a ti mesmo. Ivan, é impossível você ganhar de alguém que se conhece. Alguém que conhece o próprio limite, alguém que conhece as próprias virtudes, os próprios vícios e quer mudar. Queira mudar. Então é impossível. Então o teu trabalho, cara, é essencial. Um enneagrama, um arquétipo, começar pelo temperamento, começar por qualquer lugar que queira, começar um sexy canvas, é essencial para que a pessoa entenda quem ela é, o que ela veio fazer no mundo, qual o propósito dela e como ela pode fazer para deixar o mundo ainda melhor, né? Eu vou falar para vocês aqui, já que você falou que eu sou entrevistado também. Por favor, por favor. Eu vou falar assim, duas coisas que se completam, né? Eu vou falar assim, no Covid, eu fiquei entubado 13 dias, né? Acordei. Assim, a analogia que eu faço é a seguinte: você tá uma semana andando para lá e para cá, conversando, que nós estamos aqui fazendo, e de repente, na outra semana, uma coisa que veio de fora te pegou, te colocou numa cama e você acorda sem enxergar direito, sem movimento. Eu não conseguia levantar um copo d'água para pôr na boca, para beber uma água. Não tem fala, porque o tubo, depois que tira a corda vocal, né, fica em cima, fica flácido até reforçar de novo as cordas vocais, você não tem fala. Então eu fiquei preso na cama. Né? Aí ali eu meditei, que como se eu via minha mãe muitas vezes na UTI, né? Eu via a minha mãe, muitas vezes eu me vi na idade da minha mãe lá na frente, daquela UTI assim, eu fiz a reflexão da vida. Peraí, o que eu estou fazendo? Até o fato de nós estarmos aqui tem a ver com isso, né? De uma decisão pessoal de falar, não, a minha vida tem que ter um valor. Aí eu comecei aquela busca e acabei até caindo na psicanálise, por conta disso, né? Mas a maioria das pessoas só tem essa reflexão quando dá mais tempo. Fato. Não dá mais tempo, porque aí hoje nós vemos na rede social, a pessoa vai na academia, né, tal, pega, tira foto, né, com o bumbumzinho pra cima lá, né, bíceps, tríceps, quadrúpedes, né, e daqui a pouco não tem mais o corpo, acabou, nem o corpo tem mais, e daí só sobra você, o que tem dentro, e quem reconhece o que tem dentro, aí muda a vida. A vida tem sentido, né? Então esse é um ponto. O outro, eu queria falar da minha filha. Tem uma filha só, ela acabou de fazer o primeiro vestibular dela, né? Eu apliquei análise comportamental nela com 16 anos, um ano antes de fazer o vestibular. Ela falava no começo que ia fazer medicina, depois falou medicina veterinária, que eu gosto muito de animal, por último estava em psicologia, depois análise comportamental, direito. E ela dá certinho o perfil dela para isso. Então, eu acho assim, você investir em você se autoconhecer, nossa, você encurta um tempo de desgaste na sua vida enorme.
saber quem você é, o que você veio fazer, né? Isso é fato. E quanto mais tempo demorar, mais desgaste vai ter, né? E a mudança, eu estou com 55, vou fazer 55 esse ano. Mudar de profissão totalmente na minha idade, sentar no banco de estudante de novo, depois de ter feito outra faculdade, outra coisa. As pessoas falam assim, você tem que ter muita coragem, hein, Ivan? Eu tenho que ter coragem que nem você, tá? Mas não é uma questão de coragem, tem que ter uma dose de coragem para mudança, as empresas que querem mudar. Tem que ter uma dose de coragem, sim. Mas eu acho que, acima de tudo, é você escolher a sua dor. A dor de chegar no final da vida e você não ter feito o que você tinha que fazer, ou você ter tentado até o último dia, mesmo que você não conseguiu, mas você ter tentado até o último dia. Porque eu imagino, assim, frustrante a pessoa chegar no final da vida. Vejo tantas pessoas, tanto potencial, né? Eu fico pensando naquela empresa que chamou vocês, vocês chegaram, apresentaram todo um norte, né? E a pessoa chegou lá, bateu no ego. E você olha para trás e fala, não deu certo, mas caramba, quanto potencial tinha? Quanto potencial tem? E você vê um desperdício. E às vezes tem aquela pessoa que chegou bem depois, faz meia boca e acaba ultrapassando aquela pessoa. Fato. Por causa disso. Fato. Fato, né? Isso a gente vê muito nas redes sociais, tá cheio de gente que tem coragem de não agradar, porque a grande verdade é essa. Tendo muito mais resultado do que a pessoa que não tem essa coragem e que muitas vezes é muito mais expert do que aquela outra, tem muito mais know-how, mas fica ali em cima do muro, quer agradar a todo mundo, não se posiciona, né, tem a necessidade de aprovação e com isso não tem resultado. Isso é fato. Essa é uma pergunta até psicanalítica. Lá na frente, lá geralmente eu faço a pergunta para o paciente, né, se as pessoas ao seu redor vão gostar de quem você realmente é, vão continuar com você, né? Porque você ser quem você é não vai agradar todo mundo. E às vezes a família, né? A família fala, não vai lá não, Leandro. Fica aí e tal, porque todo mundo tem aquele medo de você quebrar a cara, né? Mas é um amor que quer proteger, mas ao mesmo tempo pode te enjaular, né? Pode te aprisionar. Né? Então a linha é muito tênue, né? Então, quanto mais você se conhece, mais você, né, vai adiante. E o papo aqui tá muito legal, né? E eu queria saber de vocês, assim, como que vocês chegaram nessa vista aqui? Quem chegou aqui primeiro? A primeira aqui foi a Magna, né? A nossa agência de branding e marketing. Bem na pandemia, bem pós-pandemia, a gente teve um boom muito grande, principalmente porque, não sei se vocês conhecem o Sexy Canvas, é uma metodologia de neurociência que explica os 14 itens que movem o humano e é uma metodologia que está sendo indicada para trazer o Prêmio Nobel para o Brasil em economia. E eu me especializei, me tornei consultor dessa metodologia e desenvolvi o Sexy Branding. E com isso a empresa começou a dar um boom muito grande no mercado, principalmente no digital, principalmente porque daí a gente começou a aplicar isso no Primal Branding, né, no posicionamento das pessoas no digital, elas começaram a se destacar demais, então um vai indicando o outro, e aí não dava mais para continuar aonde nós estávamos, que era uma casa da minha família, né, e que é onde eu tenho profunda gratidão pela minha jornada, e eu e meu sócio escolhemos esse ponto estrategicamente. E depois o Pagani já estava com a gente nessa época, né, Pagani? Fazendo a questão do Enneagrama. E aí, quando virou Lapan, aí casamos, tem que vir para dentro de casa, né? Aí ele veio para dentro de casa, que agora tá todo mundo junto. Agora estamos tudo aqui. É isso. Do jeito que você fala assim, tá parece com um trisal, caramba. Quase isso. Quase isso. Eu ouvi uma vez os Trapalhões falando, a gente come junto, a gente vive junto, a gente sai junto, a gente dorme aí, o cara, separado. A gente dorme separado. É a única coisa, eu Pagani e o John aqui, né, Pagani? A gente faz tudo junto, mas a gente dorme separado. Legal. Eu gostei muito de estar aqui, de bater esse papo. Não sei se vocês gostaram, mas gostei muito. Volte sempre, você é o nosso convidado sempre aqui. Eu gostei que bastante. É a sua casa. Aí até quem está assistindo, se tiver assim, alguma dica, eu quero ouvir mais sobre branding, sobre administração de empresas, sobre gestão, sobre RH, sobre Enneagrama, ou até sobre a psicanálise, aí é só deixar um comentário
né? E sugestões que a gente volta aí, com certeza, para conversar mais. É isso aí. Posso deixar minha rede social? Pode, por favor, aqui é a casa de vocês. É isso aí. A Lapan, como a gente falou, é um projeto novo, muito novo, e a gente saiu vendendo sem mesmo montar a casa. Então a gente tá sem site, sem Instagram, né, Pagani? Só a gente vai resolver isso, tá? Só estamos com cliente. Só cliente, graças a Deus. Graças a Deus. Mas procure Charles Notiolin. Meu Deus, peraí. Notilin. Notiolin. Vou deixar na descrição. Falei tudo errado, mas é isso. E procura também o Leandro Pagani lá, porque deixa aí suas redes sociais, porque daí você vai entender sobre posicionamento, branding, marketing no meu, e vai entender mais sobre liderança, líderes e liderados com o Pagani. É isso, o meu é @Leandro Pagani. Pagani bem simples, Pagani. Aí, dá uma aula de soletrando. Soletrar, aqui, né? É isso. E, Ivans, eu já falei uma vez para você e falar para outras pessoas que estão assistindo a gente, né? Eu já fui em vários podcasts e tal, só que a profundidade que a edição, até deixar o convite, né, que a gente fez, a profundidade que a gente levou naquele podcast que a gente falou foi muito marcante para mim. Todos que a gente vai sempre tem algo muito legal, algo que transforma, mas aquele foi muito especial para mim, assim, a profundidade que a gente levou. Eu falo que às vezes a gente cria conteúdos extremamente valiosos, que poderia ser muito mais visto, Sim. compartilhado, engajado, e às vezes coisas que nem tem tanto valor ganham uma força gigante. Uhum. Então, se vocês puderem, se você chegou até aqui, curta esse vídeo, comenta, manda para alguém, entre em contato com a gente, qualquer um de nós, né? Vai ser um privilégio. Assistam esse outro episódio, porque para mim foi muito importante, acho que foi um conteúdo Tanto que levou nós até aqui, né? A amizade. Deixa fixado, Ivan, porque eu ainda não assisti. Aí depois que eu assistir esse podcast nosso, né, eu quero assistir esse podcast. Você consegue deixar ele fixado? Sim. Então deixa ele fixado para a galera assistir também. Legal. Obrigado por me receber aqui na casa de vocês, né? A família de vocês, né? Tá todo mundo junto, que ele falou. tá tudo junto aqui. Muito obrigado. Valeu mesmo. Valeu, Ivan. Tamo junto aí. Vamos Valeu. para mais um. É isso. É isso. Valeu, galera. Um abraço.